Bom, gostaria de explicar aqui ao senhor presidente do Brasil e também a que se entenda os presidentes constituídos do mundo inteiro. Também outras formas de governo, como monarquia, e hoje não se faz, repercutindo dentro do Estado, como parte da República assim, direto. Outras formas de nomeação de monarquia que todas se fazem por reino. Então, na estrutura de hierarquia antiga ou atual, império, monarquia ou reinado, todas se constituem como o mesmo nome identificado assim como. Portanto, se entendendo por república, que é o Estado em que o Senhor, o Criador, escolheu para esse tempo como vontade própria, como o entendemos mediante repercussão, e servos do Senhor, como eu sirvo ao Senhor em espírito de fé e crença, por ser crente e assim cristão, já desde a infância, compreendo que a República Constitucional do Brasil e sua reforma previdenciária atual necessitaria de algo a mais, de acordo com a ética social cristã penitente. Não necessariamente em se participar do meio evangélico, mas para que o mesmo assunto repercutisse em a ética cristã ser entendida como algo necessário aos princípios bíblicos e daquilo que foi criado pelo Senhor e Criador de todas as coisas, desde o princípio até aqui, mediante uma ordem de estatuto, esclarecimento do próprio Criador, e repercutir em caso não seja feito o que o próprio Criador estabeleceu, uma razão de causa poderá repercutir em um efeito talvez tardio para se conseguir refrear. Então, é claro, a dívida do ser humano com o Criador e dentro da previdência social é ajustado como parte em ser feita dela reforma, e também o que se encontra dentro da República, em seus estatutos, leis, ordem, de acordo com todo o seu progresso e todo o manejo de projeto, seja ele político ou jurídico, dentro do Estado maior, por exemplo, do Brasil, repercutindo em outros estados de república a nível mundial, em se caminhar sempre naquilo que diz o Senhor quando constituiu em princípio todas as coisas e regras para estarmos aqui hoje vivendo. Quando temos a Constituição da República em vias iniciais daquilo que foi feito, representando e respeitando as coisas da criação inicial do Criador, de acordo com o que temos em seu manual, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada, como ética fórmula, onde se repercutiu e se teve domínio em todas as religiões, como o cristianismo, onde se aceita e menciona e repercute com responsabilidade em pessoas que ainda servem ao Senhor, em meio às outras que talvez não consigam mais em viver de acordo com o exercício, em se tentar enquadrar com aqueles requisitos que se formam por sua própria palavra, a Bíblia e o estado de fé, com respeito à credibilidade ou criacionismo inicial feito pelo próprio Senhor que construiu todas as coisas. Então, em meio a palavras, perambulando em forma de se expressar, tentando se comunicar, eu fazendo missão ao Senhor e tentando fazê-la, ou repercutindo em tentar demonstrar algo com minhas mãos na sua obra, dentro da sua casa, tento expressar e explicar aqui que há necessidade de se expressar uma confiança e uma respeitabilidade ao próprio Senhor e Criador, mediante oração, princípios bíblicos para formá-los sociais, mesmo que não sejam princípios bíblicos, de forma constitucional, pelo ser humano, de forma particular e pessoal, em se fazer, além de observar a ética social, para se viver em família e Estado, mesmo não seguindo os padrões cristãos, ou exigências bíblicas ou de oração por meio de orientações de quem
é do meio cristão e ético, evangélico ou cristão, de qual placa denominacional seja possível, é necessário, segundo a palavra e expressão que o Senhor tem conosco, como em meu meio, em que participo e de forma pessoal, que a sociedade volte a viver de uma forma ética, social, estável, como do princípio foi criada junto com a República dessa nação, desse país, desse mundo. Além de se observar e se manter a cumplicidade de se exercitar a ética social, o Estado poderia então exigir por justiça, delegação de policiamento maior, a mesma ética conforme, não deixando que o pecado se aumentasse, desfazendo e destruísse nossas famílias, onde deveriam haver desenvolvimento com equilíbrio, assim conforme a ética social do Estado, e não uma libertinagem deixada a ser usufruída por parte do mesmo. Então deixaria aqui as minhas palavras, não avançando tanto, pedindo ao senhor presidente do país atual, ou os vossos encarregados, em torno, secretários e, segundo o presidente, ministros em parte, e a direção, a organização dessa república, que caso queiram exibir a expressão dessa minha forma de falar, esse meu voto a favor da ética responsável, num princípio clássico, onde não há o pecado e a liberação para aquilo que é desconforme à sociedade e ao crescimento de uma família, assim com princípios éticos comuns, simples, e de uma forma em que a raiz genética não tenha corrupção por meio do pecado, onde acaba se exigido pela parte do Criador, sem que queiramos o princípio da morte, da degeneração, do desequilíbrio social. Então, para não se deslimitar e tão adiante, expressando causas, por exemplo, como de droga, prostituição e feitiçaria, que são contra a palavra e a vontade do Criador, gostaria de exercitar ainda um pouco só a expressão de dizer que o Senhor passa-nos por meio das suas formas de expressão, mediante a revelação em formas que temos de fazer contato com o mesmo, mediante oração e leitura da sua palavra e prestação de serviço ao seu culto em comunidades ou assim lugares que temos o envolvimento de se enquadrar e acertar as coisas assim cristãs e éticas possíveis e princípios comuns e éticos principais de acordo com aquilo que se entende o respeito ao Criador, o Senhor inicial de todas as coisas. Também entendemos que mesmo que as vossas senhorias, os senhores ministros e assim com encargos importantes como o senhor presidente da República, não entenda a ética cristã necessária, mas faço um novo voto aqui, veto aquilo que o Senhor tem me passado em cumplicidade com a sua palavra, as Escrituras e aquilo que Ele tem de melhor, em que o mesmo exige um retorno à classe de entendimento e pensamento, em se ter os princípios sadios e formais de uma família, uma sociedade, de forma positiva e não em pecado e degeneração, com libertinagem aos mesmos quesitos que os mesmos pecados ou quem são envolvidos se exigem. Então, deixando aqui minhas palavras, agradeço a oportunidade, caso queiram expressar a minha forma de expressão, como esse vídeo e áudio, eu deixo livre, desde que haja somente um respeito de minha autoria. Desde já agradeço e tenho um blog chamado evangelicogilsonmissão.blogspot.com. Obrigado a vossas personalidades de estarem me ouvindo e respeitando por mesmo ter visto ou ouvido esse vídeo. Muito obrigado.